Senhor, que as Tuas palavras quebrantem o meu coração e também sejam fonte de bênção para quem ouvir esta mensagem. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Olá, queridos, tudo bem? Neste momento, eu estou compartilhando uma mensagem com vocês, porque hoje mais cedo eu estive lendo a Bíblia com a minha avó. Todos os sábados nós temos o costume de fazer um momento de adoração. E hoje eu perguntei para ela: vó, que texto a senhora gostaria de ler na Bíblia? Escolhe um texto e eu vou ler para a senhora. Então ela falou prontamente: Jeremias, capítulo 28. Então eu fui lá em Jeremias capítulo 28, né? Pensando assim, nossa, jurava que ela iria pedir Salmos, e ela foi em Jeremias. Vamos ver o que está escrito lá em Jeremias 28. E olha só que texto interessante. Diz assim no título, aqui na Bíblia, né? No livro de Jeremias capítulo 28. Jeremias e o falso profeta Ananias. Eu vou ler aqui alguns trechos, e depois eu quero compartilhar com vocês algumas impressões que eu tive enquanto lia para ela. Lá no verso 1 diz assim: no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur e profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá, que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor. Jeremias disse: amém, que assim faça ao Senhor. Que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. Mas ouça bem esta palavra, que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. E aí depois, na presença de todo o povo, ele disse: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora, seguindo o seu caminho. Olha só que interessante. Jeremias, na presença ali do profeta Ananias, ouviu aquela palavra, e que parecia muito positiva, né? Que mal há em dizer que Deus tiraria o jugo do povo de Israel, né? O jugo que eles estavam sob o poder da Babilônia, né? Sob o poder de Nabucodonosor. Que coisa boa receber essa notícia. E havia somente um problema, que foi apontado por Jeremias. Os profetas na antiguidade, eles profetizavam desastres, né? Advertências, alertas, para o quê? Para trazer o povo de Deus ao arrependimento, à autoavaliação, à sua humilhação diante de Deus por causa dos seus pecados, a fim de então, passando por esse processo genuíno de conversão, de arrependimento, de entrega a Deus, serem restaurados. Essa era a intenção. Porém, havia também um outro problema na questão da profecia trazida por Ananias. Um detalhe muito importante. Ela não havia sido profetizada, ela não havia sido proferida pela boca de Deus. E isso está escrito, isso está registrado mais adiante nesse texto. E assim está escrito no verso 15, lá do capítulo 28. Então, o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Queridos, esta é uma palavra que chamou muito a atenção por alguns aspectos, eu vou compartilhar com vocês aqui. Primeiro, que Deus, ele envia profetas para trazer mensagens de acordo com a sua palavra e de acordo com a intenção de restaurar pessoas. Deus não levanta pessoas para provocar rebeldia entre elas, para provocar rebeldia na sua igreja, mas para trazê-las à reflexão, ao arrependimento, à conversão, à restauração e à obediência a Deus. Em segundo lugar, é muito perigoso, é uma responsabilidade enorme nós nos colocarmos nas mãos de Deus para levar uma mensagem a outras pessoas. A gente precisa ter certeza, ter conhecimento da palavra do Senhor e falar conforme a mesma. E a própria Bíblia diz: a lei e aos profetas. E se não for assim,
esse profeta, essa pessoa que se diz ser profeta, não alcançará, não verá a alva, não verá a luz. E um ponto muito interessante, Ananias, ele era do povo de Israel. Olha que interessante, isso me faz pensar que existem pessoas, né, dentro do meio cristão, que infelizmente acreditam que tem uma grande missão nas suas mãos, levando a palavra distorcida, a palavra do Senhor distorcida a outras pessoas, seja face a face, seja pela internet, seja por uma mensagem escrita nas redes sociais. Tratar da palavra do Senhor é algo muito sério e precisa ser feita com entrega, com humilhação, com arrependimento. E ao mesmo tempo que eu senti no coração a vontade de trazer essa mensagem, eu até esse momento eu me questionava, Senhor, será que realmente eu sou digna? Será que eu posso levar essa palavra? Por favor, Senhor, tenha primeiramente misericórdia de mim. Insista em mim para que eu alcance, mesmo sendo imperfeita, mas que eu alcance o ideal que o Senhor deseja na minha vida. Para que então, Pai querido, eu possa te servir através dessa palavra. E eu senti a necessidade de trazer isso para vocês, porque eu vejo o meio tecnológico, o meio digital, sendo usado para a obra de Deus, com certeza. Mas ao mesmo tempo, eu vejo verdades misturadas com mentiras sendo propagadas numa amplitude tamanha que é impossível mensurar. E então, eu entendi que essa mensagem é uma mensagem pertinente de ser trazida, de ser colocada para reflexão. A qual profeta nós temos dado ouvidos? Aquele que fala conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde o primeiro capítulo até o último capítulo da Bíblia? Ou ele traz mensagens que somente servem para massagear o nosso ego e não nos fazer pensar na nossa vida pecaminosa? Então, queridos, essa é a mensagem que eu venho trazer a vocês. E nesse momento também quero fazer uma oração, pedir a Deus que insista em nós e que, se a gente está muito distante, que nós não estejamos distante a ponto de não regressarmos aos braços do Pai. Senhor Deus, neste momento, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu não sou digna, eu sou falha, tenho minhas imperfeições e preciso, Senhor, ajustar muitas arestas na minha vida. Porém, ainda assim, Pai, eu quero me colocar à tua disposição para trazer uma palavra que edifique a cada um e que também os leve à mesma reflexão que eu, a fim de que a gente possa, juntos, nos prepararmos para o teu reino. Por favor, Senhor, nos ajude a termos discernimento do que é verdadeiro e do que é falso, a começar por ter conhecimento da tua palavra, que a gente busque, Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, estudar mais a tua palavra, conhecer mais as tuas sagradas escrituras, a fim de que nós não sejamos enganados. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Pai. Então, queridos, uma ótima semana a todos e até a próxima.